Recapitulando: boca, sistema mecânico, sistema digestivo, parte mecânica, mas também parte a mecânica pelos dentes e a química pela ação das enzimas que quebram amido, que é a amilase salivar, ptialina, e a mucina, que umedece o bolo alimentar para poder ser mastigado e é enviado para o resto do tubo digestivo. O pH é neutro, em torno de 7. E existem várias substâncias lá, mas basicamente é para quebrar amido. Bom, depois que você engolir, que é o processo de deglutição, que também é mecânico, você escolhe. Aí o bolo alimentar passa para a faringe, que é um órgão comum tanto ao sistema respiratório como ao sistema digestivo. Na faringe, você tem a epiglote, que é uma válvula que seleciona o que vai para o estômago e o ar que vai para os pulmões. Ela fecha para o bolo alimentar passar e não ir para o pulmão, e depois abre para o ar passar e ir para o pulmão. Passando a faringe, você chega no esôfago. Nesse momento não existe mais processo mecânico. Aí começam os movimentos peristálticos, que são aqueles movimentos da parede do tubo digestivo, que são movimentos involuntários, você não escolhe, porque o tubo é muscular, né? E ele começa a pressionar, empurrando o bolo alimentar para frente. Passando do esôfago, você entra no estômago, que eu mostrei para vocês, que ele sofre um alargamento e tem duas válvulas, né, que prendem tanto no começo como no fim. E essas válvulas, elas são realmente bastante fechadas, porque quando o alimento cai ali, ele precisa ser isolado do resto do sistema digestivo, porque no momento que ele está ali, vai acontecer a liberação por algumas células que tem nas dobras internas do estômago, a liberação de hidrogênio e também de cloro. E essas células se ligam junto do alimento, formando ácido clorídrico, para começar o processo de degradação desse bolo alimentar. O ácido clorídrico tem que ser primeiro, porque ele quebra a resistência maior que a proteína tem, e aí depois começa a ser colocado, secretado pela parede desse mesmo estômago, uma enzima chamada pepsina, que age lá, já depois do ácido clorídrico ter feito o trabalho mais pesado, ela age dentro da ligação das proteínas, quebrando elas e tornando-as menores. E ela vai ficar ali um tempão, é o maior tempo que o alimento fica no local, é no estômago. Ele fica muitas horas ali sofrendo esse processo de degradação, tá, gente? E é por isso que o estômago é chamado de liquidificador do corpo, porque lá é como se você processasse a comida. O que era um bolo alimentar não é mais. Depois que ele sofre todas as intervenções possíveis, e aí chega o momento dele sair do estômago, ele não é mais chamado de bolo alimentar. Lá naquele ambiente, eles sofrem a quimificação, que é a degradação por substâncias químicas, seja ácido ou enzimas. Essa quimificação transforma o bolo alimentar em quimo. Então, quando você ouvir essa palavra quimo, você já sabe. Eu já sei o que é. Foi a comida que foi engolida, que foi mastigada e deglutida, chegou no estômago e sofreu a ação de enzimas e ácidos, então transformando aquele processo em um processo químico. Então ele sofreu quimificação, esse alimento, e não mais se chama bolo alimentar, porque é como se você tivesse passado no liquidificador. E aí ele começa a se chamar quimo.